Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Quero te convidar a tomar o seu assento, por gentileza. Queridos, nós estamos no terceiro episódio dessa série. De repente é a primeira vez que você está vindo aqui na igreja. De repente você é membro da igreja, mas é a primeira oportunidade que você teve para estar participando desse episódio, em detrimento de trabalho, escalas profissionais, faculdade, enfim. Mas que bom que você está aqui. Nós estamos enfrentando uma estabilidade de rede no nosso estado, aqui no nosso bairro, no nosso município, em algumas regiões. Tivemos dificuldade de transmitir o culto no domingo, tivemos dificuldade de transmitir o culto na quinta passada. Estamos ali roteando o celular para ver se a gente consegue transmitir. É possível que alguém esteja nos assistindo agora, mas a gente grava e depois a gente lança lá no nosso canal no YouTube. Se você não participou do primeiro episódio da série, ou do segundo episódio, veio só no terceiro, depois você pode acessar o nosso canal no YouTube e você vai ter ali acesso às informações. Qual é o propósito dessa série? Antes do fim, nós estamos nos preparando para um recomeço. E quando nós começamos a observar esses detalhes na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa trajetória, o que é que nós chamamos de vida? Nós chamamos de vida aquele período entre o nascimento e a morte. Vida é isso. Para alguns vai durar mais de 100 anos, que é assim como no meu caso, né? Eu vou viver bastante, eu creio, se o Senhor não nos buscar antes. Eu não tenho ansiedade e nenhum apego a esse negócio de viver 100 anos aqui na terra. Entende? Então, se o Senhor decidir já me levar para a eternidade, eu até prefiro. A eternidade é melhor do que se só 100 anos, né? Mas enquanto eu estiver aqui, eu pretendo viver bem. E para viver bem, o que é necessário fazer, pastor? Para viver bem é necessário você tomar alguns cuidados. Você sabia que é importante você cuidar não só da sua alimentação física, mas também da sua alimentação espiritual? Você sabia que além de cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua alma, das suas emoções? Você sabia que tão importante quanto isso, os nossos relacionamentos, eles podem afetar o curso ou a trajetória da nossa vida? E é por isso que essa série, Antes do Fim, ela tem como objetivo nos prepararmos para um recomeço. É antes do fim do ano. Eu creio que existem milagres que não aconteceram ainda, mas podem acontecer antes do fim do ano. Eu creio que existem muitas coisas. Algumas pessoas, quando elas chegam nesse período, elas já falam assim, bom, o ano já acabou. Tem gente falando que o ano acabou porque assim, para algumas pessoas, no nosso Brasil tem uma cultura, no nosso país é assim, passou antes do carnaval, o pessoal fala assim, o ano só começa depois do carnaval. Quem já ouviu isso? O brasileiro fala assim. Não, as coisas só começam a andar depois do carnaval. Aí beleza, passa o carnaval para essas pessoas, começa o ano. Aí chega setembro e fala, pronto, o ano já acabou. É incrível. Já acabou o ano. E algumas pessoas interiorizam isso, começam a pensar dessa forma, começam a operar dessa maneira. Isso são hábitos. Às vezes a pessoa fala bem assim, eu vou começar uma dieta, quando? Na segunda-feira. Por que não pode ser na quarta? Entende? Não, tem que ser na segunda-feira. Ou então, no começo do mês, do próximo mês, no início do próximo mês, eu começo a fazer isso. Vai gostar de procrastinar assim lá longe? Já tem a oportunidade, poderia ter começado ontem. Se não fez isso ontem, por que não começar agora? Então esse é um modelo mental e é um comportamento das pessoas. Quando nós começamos a observar esses detalhezinhos, eu não tenho ideia, já falamos sobre isso aqui. Eu não tenho ideia, não faço a mínima ideia do que está reservado para você em 2024. Mas se você deseja construir uma realidade, onde nesse ano de 2024 você prospera, nesse ano de 2024 você realiza os seus sonhos, em 2024 você conquista os seus objetivos, deixa eu te explicar. Começa a fazer a base para isso, terminando este ano de maneira organizada, organizando a sua forma de pensar, de agir, os seus projetos, vendo o que você não conseguiu vencer, o que você não terminou ainda. Isso é extremamente importante, isso é fundamental. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 43:19 o seguinte: vejam,
Eu gosto muito desse texto. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. São duas afirmações. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Aí depois uma perguntinha básica. Vocês não reconhecem? É incrível como que as coisas acontecem do lado das pessoas, acontecem do seu lado, acontecem no ambiente onde você está inserido, e às vezes você não consegue perceber. As pessoas chegam num ambiente onde você já está, elas começam a se relacionar, com Deus, elas começam a se relacionar com pessoas, elas começam a crescer, e você não consegue perceber que está acontecendo coisas novas, coisas grandes, e só você está paralisado. Quantas pessoas já possuem anos de vida ministerial, anos de vidas como cristão, mas que não conseguem perceber a evolução em si? Quando nós olhamos para a realidade dessa série, nós temos alguns temas que nós vamos abordar. No primeiro episódio, nós trabalhamos sobre a ótica onde sua visão será recuperada, e foi maravilhoso nós observarmos, à luz da Bíblia, o quanto a nossa visão precisa de amplitude, para que a gente possa enxergar não só o que está perto, mas termos uma visão de projeto, uma visão de projeção. Essas pessoas que falam que o ano já acabou, elas estão passando porque elas têm uma dificuldade de enxergar. São pessoas que não trabalham com planejamento de curto, de médio e de longo prazo. São pessoas que vivem um momento instantâneo, deu certo, está ótimo, e deu errado, esquece. Então ter a nossa visão ampliada antes do fim, é entendermos que nós temos projetos que já estão em execução, e a gente precisa finalizar eles. Aprender a fatiar um projeto, é uma das coisas mais incríveis que nós precisamos fazer. Você acha que é simples assim? Imagina só, você chega num consultório médico, e aí você está com um sobrepeso, e aí você fala, doutor, olha, eu estou com um sobrepeso, beleza, já está tudo claro, já dá para ver logo Deixa eu falar para você, olha, o seu desafio é o seguinte, você precisa, e não vem nesse negócio de perder não, que você perde, depois você acha de novo, você precisa eliminar 20 quilos, aí pensa comigo, o sujeito quer eliminar 20 quilos em um mês, isso não é saudável. Então você precisa fazer um projeto, fazer um plano, onde você, de maneira saudável, você começa a eliminar alguns quilos por semana, por mês, até chegar na sua métrica lá estabelecida. Você tem um plano de ação para chegar lá. Mas às vezes nós nos perdemos porque não temos clareza do processo. A gente não faz esse projeto, nós não somos constantes. Então, antes do fim, a sua visão precisa ser ampliada. Você precisa enxergar as coisas de uma maneira diferente, para que você possa fazer as coisas de uma maneira nova, fazer as coisas de uma maneira que talvez você nunca antes experimentou. E aí, além dessa temática, nós trabalhamos sobre a realidade onde nós precisamos de cura. E foi maravilhoso nós abordarmos esse tema, pensarmos sobre isso, e nós precisamos de cura em todas as áreas da nossa vida. Como é ruim, para observar. Às vezes você está no seu ambiente, na sua casa, na sua família, você olha para alguém que você ama, e por mais que essa pessoa, ela esteja com a sua saúde fisiológica em dia, você observa que ela não está bem, que ela está triste, que ela está, sabe, com um sentimento bem introspecto, ela não consegue esboçar alegria, ela não tem prazer. Quantos relacionamentos conjugais você consegue perceber que ele é doentio porque ele não é mais prazeroso? Os cônjuges não conseguem mais desfrutar da presença do outro, não conseguem ter diálogo, não conseguem ter alegria, não conseguem, sabe, contribuir, não conseguem ofertar na vida do outro, se oferecer para o outro, é só cobrança. Isso é um relacionamento doente, isso é um relacionamento que ele precisa de cura, ele precisa de um tratamento, ele precisa de um processo terapêutico. Quantas pessoas dentro da igreja estão enfermas na fé, estão adoecidas, e essas coisas acontecem, pastor. Como que essas coisas acontecem? O que é que nós podemos fazer? Aí nós chegamos no terceiro episódio da série.
Porque você precisa entender, nós precisamos entender que antes do fim, nós precisamos nos preparar para um recomeço, mas precisamos ter uma visão clara do que a Bíblia diz ao nosso respeito. Eu não sei o que te espera em 2024, mas eu sei que um Deus tem reservado bênçãos para a sua vida, que Deus vai te guardar, como já está te guardando. Eu não sei como você está chegando no final desse ano, quem sabe você esteja, completamente estressado. Saber fazer essa leitura de sinais é saudável. Você chega em casa, é o tempo inteiro nervoso, brigando com todo mundo, com as pessoas. Você precisa de cuidar das suas emoções. Você precisa se reencontrar. E aí, quando nós chegamos nesse terceiro episódio da série, onde os seus relacionamentos serão saudáveis, eu acho interessante porque é muito fácil a gente pensar assim: poxa, pastor, que legal, então o senhor vai orar e eu vou ter visão, o senhor vai orar e eu vou ser curado, o senhor vai orar e os meus relacionamentos, queridos, tudo isso é um processo que ele tem algumas esferas que eu e você nós precisamos entender. Você precisa cuidar da sua visão. Eu estou aqui usando um óculos, e que se eu tirar, para mim não faz diferença nenhuma. Porque com uma vista eu enxergo bem longe, com a outra vista eu enxergo bem perto. Aí quando eu tiro aqui eu sinto o impacto, porque eu usei óculos hoje o dia inteiro. Então com a vista que eu não enxergo longe, fica meio turvo. Mas quando eu acordo pela manhã, eu consigo ler aqui normalmente. Porque eu tenho uma visão boa para perto. Com o olho eu tenho uma visão que não é saudável. Agora pensa bem, como que eu fui descobrir isso? Indo ao médico. Porque eu ia viver a minha vida inteira pensando que eu não tivesse um problema de visão. Aí as minhas vistas começaram, aí vem os sinais, queridos. Os sintomas, eles vão aparecendo, eles vão dando sinais para você. Aí eu comecei a perceber que no meu hábito de leitura, uma das minhas vistas lacrimejava. E ela começava a lacrimejar e eu sentia dificuldade, eu enxugava as lágrimas, e aí eu tentava ler e aquilo acontecia, começou a acontecer com frequência. Falei, poxa, tem alguma coisa errada, será que é um cisco, alguma coisa? E começou a dar trabalho. Fui ao médico, ele falou assim: olha, você tem uma vista que enxerga bem longe e uma vista que enxerga bem perto. Por isso que você não consegue, você dirige, você não sente diferença. Tudo que você faz está tranquilo no seu cotidiano, mas você precisa tratar disso. Colocar um óculos para você tentar, de alguma forma, você vai conter um pouco para que o seu grau, que ele só está aumentando. E ele só foi aumentando mesmo, queridos. Esse negócio que eles falam, né? Vaidade, né? Vaidade, a idade vai... E aí a gente começa a ter alguns... Acontece com a gente. Mas aí eu percebi, o que eu poderia fazer? Ignorar isso, ou cuidar da minha saúde. Então, às vezes, você não consegue ter percepção dos sinais. A gente tem que perceber os sinais. E quando nós entendemos isso, eu tive que agir. Eu decidi me cuidar, porque eu julguei que isso era importante para mim. Então não é uma questão de simplesmente, beleza, ora pastor, e você vai enxergar. Eu creio, nós ministramos aqui e nós vimos um cego de nascença, que o Senhor o curou. E aí, na boa, o Senhor, Ele é poderoso e Ele supre todas as nossas necessidades. Vamos ser coerentes. Poxa vida, será que é sobre esse milagre? Será que essa é a minha necessidade de cura, de transformação que eu preciso? Podendo eu usar um óculos? Podendo eu fazer uma parte que nos confere, que nos compete? E escolher o melhor e maior milagre, que é aquele que às vezes as pessoas não estão vendo, que é a transformação que está acontecendo dentro de mim, no meu caráter, na minha estrutura, na minha vida, nos meus relacionamentos. Sabe, às vezes nós estamos desejando coisas, querendo coisas, estamos pedindo coisas que na nossa estrutura são superficiais, supérfluas, não são necessárias. Nós podemos bem viver com isso, sem problema nenhum. Queridos, às vezes nós queremos uma transformação na vida do outro que dá para viver bem com essa pessoa, sem sofrer. Mas a gente pega aquele 10% do problema e transforma num problemão. Porque somos extremamente exigentes. Porque nós temos uma estrutura de pensamento e de comportamento que ela oprime mais o outro.
Então, quando nós chegamos nessa realidade aqui, pastor, então não é oração, aqui a oração é parte do processo, é a palavra, nós somos limpos pela palavra, é a palavra de Deus que nos dá a orientação, o norte de como devemos agir. E aí, ao chegarmos nesse terceiro tópico, eu quero compartilhar algumas coisinhas com vocês que são bem importantes. Todos nós somos chamados a construir, eu estruturei de uma forma para que você possa entender. Todos nós somos chamados a construir relacionamentos com outras pessoas. Então nós somos chamados para construir relacionamentos com outras pessoas. A construção de relacionamentos saudáveis requer esforços significativos com as pessoas que nos cercam e vai além de ser o quê? Amigável e educado. Ser amigável e educado com as pessoas é parte de um processo onde você, num relacionamento, você começa a construção de respeito para você, em algum momento, ter a admiração. As suas atitudes, as minhas atitudes, a forma que nós conversamos, que nós falamos, a maneira que nós tratamos os outros, elas fazem parte de um processo estrutural, onde alguém vai admirar você, ou vai ter aversão de você. E eu e você, nós precisamos ter esse entendimento, que quando Deus começa a fazer uma obra na nossa vida, é importante, existe um ato falho tão terrível das pessoas, principalmente no meio da igreja. Um dos atos que é terrível é a pessoa falar: eu não estou aqui por causa das pessoas, eu não estou nem aí pelo que o pastor pensa de mim, eu não estou nem aí pelo que o líder pensa, eu não estou nem aí porque aquilo outro, porque eu não estou aqui por causa das pessoas, eu estou aqui por causa de Deus. Você foi reprovado. O próprio Deus enviou o seu Filho Jesus, por amor, graça e misericórdia, para resgatar a humanidade. Jesus veio a esse mundo por causa das pessoas. Quando nós olhamos para um princípio básico da fé, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo que se dane, que se lasque. É isso que a Bíblia fala? Porque quando você fala assim: eu não estou aqui por causa das pessoas, eu estou aqui por causa de Deus, os outros não me interessam, você simplesmente quebra com esse princípio cristão. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é um princípio. O nosso relacionamento, ele é vertical e ele é horizontal. Vertical quando nós amamos a Deus como prioridade. E ele é verticalizado, horizontalizado, quando nós amamos as pessoas. Quando nós amamos o nosso semelhante, o nosso par. Aquele que está na hierarquia de processos abaixo, acima, do lado, nós temos um sentimento, uma empatia. Nós temos respeito, amor, cuidado. Então entender isso aqui, relacionamentos saudáveis, vão muito além de ser educado e gentil, amigável. E aí, quem deseja construir relacionamento saudável precisa desenvolver alguns comportamentos básicos. Para você desenvolver relacionamento saudável, você precisa ter o interesse pelos outros. Tem pessoas que não se relacionam com você, ou você não se relaciona com elas, sabe por quê? Porque você não tem interesse nelas. Você não tem interesse em se relacionar com essas pessoas. Agora você precisa tomar um cuidado com um negócio que é minimalista, mas é extremamente importante. Qual é o motivo que te leva a não querer ter relacionamento com essa pessoa? Porque está tudo bem, e entenda, isso é parte de uma gestão de processos, inclusive da nossa vida, para nós sermos mais eficazes, termos melhores resultados, ou regredirmos no processo da nossa vida. Eu escolho com quem eu ando, e isso não é fazer acepção de pessoas, desde que eu tenha parâmetros claros estabelecidos para decidir com quem eu ando e quem anda comigo, segundo a luz da palavra. Você consegue entender? Eu não vou escolher a pessoa que anda comigo porque ela é próspera, porque ela é rica, porque ela me dá benefício, porque ela me faz isso, aquilo, outro, porque aí está errado. E eu vou deixar de andar com outro porque ele tem escassez, porque ele não tem recurso, porque ele não pode me proporcionar nada. Porque aí eu firo um princípio da palavra. Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Filipenses, ele trouxe uma equidade, dizendo, olha, quando ele fala sobre a questão desse relacionamento, desse trato, ele fala: de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez o quê? Ele se humilhou, e ele foi encontrado na forma o quê? Humana. Ele se tornou servo, para que nós pudéssemos aprender o quê?
ter essa empatia. Você só vai conseguir trazer o outro para o seu nível quando você for no nível dele buscá-lo. Isso é uma construção de uma vida espiritual bem estruturada. Aí nós olhamos para as igrejas de um modo geral, tem um monte de gente adoecido, reunido no mesmo ambiente, mas com a visão distorcida de reino, curadas em algumas áreas, mas desculpa, queridos, aleijados em outras, à beira do poço, esperando por um milagre. E aí quando vem a cura, quando vem a resposta, quando Jesus fala, você quer ser curado? Ao invés dela focar na cura e falar, sim Senhor, ela fala, não tem quem me coloque lá, eu estou aqui há tantos anos, e outro entra no meu lugar e eu não consigo. Queridos, pessoas que estão cegas, e elas não conseguem ver quando a provisão chega, porque não conseguem se relacionar com o propósito da palavra. E aí quando nós observamos essas questões, entenda, é parte do processo, interesse pelos outros. É parte do processo. Outro ponto importante, você precisa ser um bom ouvinte. Você precisa se permitir ouvir a causa do outro, entender o outro, compreender o outro, ter empatia. Tem pessoas que não conseguem construir relacionamento por causa disso. Quando você é um bom ouvinte, você tem interesse no outro, queridos, isso é dolorido, mas escuta, no nosso meio tem pessoas que são prolixas, tem pessoas que você vai conversar com ela, você não consegue ter uma conversa de 5 minutos, porque ela precisa de 15 para fazer a introdução antes de chegar no assunto. Mas quando você começa a se relacionar com essa pessoa, você vai falar assim, olha querido, olha querida, deixa eu te explicar, eu quero te ajudar. Eu sei que essa faz parte da sua estrutura, você tem esse hábito, mas olha aqui, deixa eu te ajudar a estruturar as coisas. Eu não preciso que você conte qual era a cor do carro que você veio, não preciso que você conte que você viu uma mosquinha dentro do carro, que na hora em que você estava vindo passou um cachorro por um lado, passou não sei o que lá, isso, aquilo outro. Eu só preciso saber o seguinte, como você chegou aqui? Você entrou no carro e veio? Ótimo. É isso. E aí você vai dizer para a pessoa o seguinte, quando você sabe, quando você faz essa gestão desse processo, as pessoas têm prazer em te ouvir. Fazer a pessoa pensar, quando você conversa, as pessoas têm mais prazer de te ouvir ou as pessoas falam, pensa sobre você, porque talvez você seja um prolixo. E quando você começa a falar, as pessoas não conseguem te escutar, porque você relata as coisas nos mínimos detalhes. E aí é demais, mas está tudo bem. Porque o óbvio precisa ser dito. Quando você começa a se relacionar, você se torna um bom ouvinte e você ajuda a pessoa a estruturar essas coisas. Além disso, você precisa ter sensibilidade aos sentimentos do outro. Porque não é só você falar, você fala pra caramba, e bem que o pastor falou ontem lá na igreja, você é essa pessoa. Você tem sensibilidade ao sentimento dessa pessoa? Será que você tem interesse nela? Tem pessoas que ficam sofrendo bullying, tem pessoas que ficam sendo motivo de chacota no meio dos amigos, por quê? Porque as pessoas não demonstram interesse verdadeiro naquela amizade. Eu falo com os meus filhos lá em casa sempre, uma brincadeira só é brincadeira e é saudável quando as partes envolvidas se divertem sem que alguém seja o motivo da diversão. Só é uma brincadeira saudável quando eu brinco com você e nós dois estamos nos divertindo. Quando eu começo a brincar com você e outras pessoas estão se divertindo da brincadeira que eu faço com você e você é ofendido, isso não é saudável. Isso destrói relacionamentos. Mas eu não estou preocupado com o relacionamento que eu estou com você. Eu estou preocupado, eu estou interessado no relacionamento com os meus amigos que vamos zombar de você e você é um objeto. Isso não é saudável. E quantas pessoas ainda não se libertaram, não se converteram, não transicionaram a sua mente e continuam excluindo pessoas, continuam humilhando pessoas, continuam tendo um desapego pelo amor e tendo um apego pelas suas falácias, pelas suas manias, pelas chocarrices que vêm na sua vida. Tem pessoas que para chamar a atenção, elas são divertidas, mas elas estão doentes, enfermas emocionalmente. Aí para chamar a atenção, para dizer que está tudo bem, elas zombam do outro, criticam o outro. Porque elas não têm sensibilidade ao sentimento dos outros. A construção de relacionamentos saudáveis permeia por essas áreas. Você não pode tentar mudar o outro naquilo que lhe apraz. Então a construção de um relacionamento saudável, ela não tem em si
o interesse de transformar o outro naquilo que me serve. É muito pelo contrário, é eu ser capaz de servir nessa relação, nesse relacionamento, nesse ambiente com essas pessoas, de forma em que a pessoa é transformada pelo meio do relacionamento. É isso que é saudável. Às vezes nós, em atendimentos, na nossa jornada, enquanto pastores e atendendo as pessoas, até mesmo na nossa vida profissional, mas se ele não mudar, não dá para mim. Então segue sua vida, egoísta. Mudar o quê? Que você quer que o outro muda? Aí você pega o outro, bota dentro de uma forma, escuta. Às vezes a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente pega o outro e bota dentro de uma forma que não cabe ele. E ele, porque o outro pensa que isso vai ser saudável, ele se sujeita, ele se permite, ele fica ali, sabe como? Todo comprimido, passando por um processo terrível, tentando se moldar. Por quê? Porque não sabe viver com luto, não sabe viver com a perda, não sabe viver com relação, não conhece seu alto valor. E aí automaticamente, em algum momento, se desanda lá na frente. Então, quando nós falamos dessa realidade de nós observarmos, antes do fim, termos uma visão clara, sermos curados nas áreas da nossa vida e desenvolvermos relacionamentos saudáveis, termos relacionamentos saudáveis, é importante a gente atentar a alguns detalhes. Bons relacionamentos são difíceis. Bons relacionamentos são difíceis enquanto estão sendo construídos, são difíceis de serem construídos, mas precisam ser mantidos e cultivados com respeito para não perecer. Você constrói um bom relacionamento, mas se você não cuidar das bases, ele vai perecer. Quantas pessoas antes de casar, queridos, é só você observar. Quantas pessoas, quando está conhecendo o outro, tudo lhe agrada. A pessoa chega atrasado, ele está desesperado com medo de tomar um bolo. Quando vê o outro, fala, ai, que bom que você veio. Esquece que era o bolo e ai, maravilha. Aí depois que casa, muda. Por que você chegou atrasado? Você sabe que eu odeio esperar. Eu odeio isso em você. Mas aquele dia que eu cheguei atrasado no nosso primeiro encontro, você me amou. Você falou, você é linda, atrasada. É melhor do que não ter vindo. Aí hoje mudou. Porque se não viesse era um bolo. Entende? Então, às vezes, as pessoas, elas não começam a cultivar. Tem gente que abre a porta do carro. Aí a pessoa entra. Cuidado, meu bem, sua sandália, seu vestido. Bate a porta, aí dá a volta. Hoje o sujeito entra no carro, a mulher entra, ela nem fechou a porta, ele está saindo. Ela, calma, meu pé está para de fora. Jesus! Vocês acham que não acontece? Gente, olha o menino ali, o menino está caindo. O menino não entrou no carro, você está saindo com o carro, o menino está sendo arrastado. Acontece? Casou, lua de mel. Amor, apaga a luz, atravessa o quarto, a faixa de gás, onde quer que seja, tu apaga a luz e volta e deita. Boa noite, meu amor. Ai, que bom você estar aqui. Hoje o negócio está do outro lado aqui do braço. Amor, apaga a luz. Apaga você. Brincadeira, já estou deitado aqui, já estou abraçado com o meu travesseiro. Gente, o trem está aqui, ó. Só desligar. Todo dia você me pede para apagar a luz. Aí fala, então é só antes de eu pedir, você já apaga. Aí começa as confusões. Por quê? Porque não cultiva o relacionamento. Sabe, são coisas que a gente precisa observar, e talvez você está vivendo isso, e olha aqui, relacionamento faz parte do nosso cotidiano, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com seu marido, com seus irmãos, com seus vizinhos, com seus amigos, com os irmãos da igreja, com seu pastor, com as pessoas que te lideram, com as pessoas que você admira, e aí quando nós não atentamos para isso, antes do fim a gente prejudica o processo, ou a gente recupera ele. Porque antes do fim do ano tem muita coisa que você pode fazer. Antes do seu relacionamento acabar, tem muita coisa que você pode fazer. Então antes do fim é um sentido que eu quero que você pense de uma maneira mais ampla. Antes desse problema crescer, antes dessa situação aí que você acha que você tem o controle dela e você não tem, antes de você partir. E aí quando eu começo a me recordar, deixa eu falar para vocês, eu me recordo, se eu olhar para a minha realidade, se eu olhar para os anos da minha vida, eu me recordo de relacionamentos que eu já tive que eram maravilhosos. E porque eu não agi de maneira apropriada, porque eu não agi de maneira, segundo esses princípios que eu estou falando, eu perdi amizades, eu perdi amigos, algumas pessoas me odiaram, algumas pessoas que faziam parte do meu cotidiano, começaram a me desprezar. Sim, eu também já fiz isso, já odiei os outros, já desprezei os outros, já distanciei as pessoas da minha vida. Por quê? Porque eu tinha uma jornada egoísta.
Porque eu tinha uma estrutura, eu tinha uma mentalidade, uma vivência, e nesse ambiente onde eu estava inserido, que essa mentalidade de que você precisa ser forte para sobreviver, não leva desaforo para casa, bateu na sua, não bateu de um lado, você bate no outro. Esse negócio de andar uma milha, andar mais uma milha, isso, se o cara te bater e correr, corre 2 milhas atrás dele para pegar ele, mas não deixa escapar. Inverte tudo, por quê? Porque tem uma mentalidade que está fora dos padrões, fora dos propósitos. E aí o que nós percebemos é o seguinte: as pessoas em nossas vidas podem ser espiritualmente benéficas, ajudando-nos a crescer em Cristo, mas elas podem ser prejudiciais, dificultando o nosso crescimento cristão. E aí o que é importante você pensar sobre essa ótica hoje? Por mais que você tenha uma visão ampla, por mais que você esteja curado em algumas questões, como é que está a sua estrutura de relacionamento? Quem está indo com você? O que você está levando na sua bagagem? O que você precisa deixar de fora? Porque as pessoas certas irão nos encorajar. As pessoas certas, elas vão nos equipar. As pessoas erradas, elas nos distraem e nos destroem. Pessoas certas nos equipam e nos encorajam. Elas fazem isso, é parte delas. Pessoas erradas nos distraem, faz a gente sair do foco. E pouco a pouco nós vamos nos destruindo, sem percebermos. Então, a Bíblia vai dizer assim, olha, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse texto ele dá ênfase ao nível de responsabilidade que você, que eu, que nós precisamos assumir acerca de quem anda conosco. Ei, preste atenção, não se deixe enganar não, tá? Não se engane, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Ele não está dizendo assim, ó, vão tentar te enganar dizendo que não, ele já está dizendo, não se engane, você não fique equivocado acerca dessa verdade. Isso é uma verdade bíblica, isso é um fato. Companhias erradas vão corromper os bons costumes, vai levar você para caminhos de morte, vai levar você para a ruína, mas você precisa ter sensibilidade. Agora, pastor, tá bom, a gente vai construir um relacionamento saudável para a gente avançar. Qual é o parâmetro que você tem? Às vezes nós não conseguimos alcançar a nossa jornada porque nós não temos uma baliza, a gente não tem um parâmetro. Queridos, existem 2 máximas que eu aplico na minha vida. Quando eu tenho dúvida acerca daquilo que eu quero, se eu olho eu falo assim, poxa vida, eu não sei se é isso que eu quero. Se eu chegar nesse ponto onde eu não tenho certeza de que é aquilo que eu quero, eu dou 2 passinhos para trás e eu decido, sabe como? Eu vou decidir pelo que eu não quero então. Se você não sabe o que você quer para a sua vida, mas você sabe o que você não quer para a sua vida, você já tem metade do caminho andado. Agora o pior de tudo é você não saber o que quer e não saber o que você não quer, porque aí você não tem como tomar decisão. E olha, quem não decide já decidiu. Quem não decide já decidiu. Eu posso decidir entre ter isso ou aquilo. E aí, qual que você quer? Ah, eu não quero. O que sobrar vai vir para mim, então eu decidi ficar com o resto. Eu decidi, sabe, ao invés de ser o ator principal da minha vida, agora eu vou ficar contente do que vai vir. Tá bom, tanto faz. O que sobrar para mim é lucro. E não é assim. Então, antes de nós pensarmos sobre, pastor, tá bom, e construir um relacionamento saudável? Eu queria fazer você pensar sobre uma coisa mais importante do que isso. Porque relacionamentos saudáveis, eles vão aparecendo, eles vão nos curando, vão nos ajudando, vão nos impulsionando. Agora, os relacionamentos tóxicos, eles são meio que imperceptíveis, sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com ele. Por que na nossa sociedade, outro dia eu estava vindo para a igreja com a pastora, nós passamos próximo de um bar, aí tinha lá um senhor, isso era uma quarta-feira, sentado, tomando a cerveja dele, tranquilinho. A minha esposa falou assim, toda vez que a gente passa aqui, esse moço está ali tomando cerveja. Eu falei, então, esse cara teve um plano de vida. Ele trabalhou a vida inteira dizendo assim, quando eu me aposentar, esquece. Eu vou sentar no bar na segunda, na terça, na quarta, ninguém vai me encher a paciência. E eu vou tomar a minha cerveja. E ele está ali, realização de propósito. Foi o que ele idealizou para ele.
O que para você, quando você olha aquela realidade, fala: meu Deus, aquele homem, naquela idade, todo dia está bebendo. Ele está falando: enquanto eu não morro, comamos e bebamos à vontade, porque amanhã eu vou morrer. Consegue perceber? Mas você acha que o sujeito que toma cachaça, ele fala assim: vou tomar esse trem que está me matando? O cara que fuma maconha, ele está pensando a longo prazo? Ele está pensando naquele prazer momentâneo. O sujeito que cheira cocaína, dá aquele tiro, muda tudo em fração de milésima de segundo, e o cara fica doidaraço. O jovem que ainda é imaturo, e que não tem noção, e que se envolve com a menina sexualmente fora do casamento, na punção sexual, e gera uma gravidez indesejada, e arruma um monte de problema. Você acha que ele pensou nisso antes do negócio? Não, filho. Ele não está pensando nisso. E aí, quando nós olhamos para essa realidade, tem coisas da nossa vida que são tóxicas. Assim como pessoas que são tóxicas, assim como talvez eu e você, se nós não formos moldados, trabalhados pela palavra de Deus, nós seremos essas pessoas tóxicas. E deixa eu te explicar, estamos com essas portas abertas aí, desejosos, que todas essas pessoas que são tóxicas, assim como nós, quem sabe no passado bem presente, éramos, elas possam vir. Porque a mesma obra que Deus está fazendo na nossa vida, ela está disponível para todos. E quanto mais a gente descobre essa verdade, quanto mais nós aprendemos e nos relacionamos com Deus, e nos relacionamos com pessoas que se relacionam com Deus, mais nós estamos preparados para cumprir esses princípios básicos que eu falei com você, e ajudar as pessoas. Então, quando nós olhamos para essa realidade, o que é uma característica de uma pessoa tóxica? Por favor, não se manifesta, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado. Não se manifesta. Não se manifesta. Bota esse trem para fora, como diz o outro, como um cristão maduro. Eu rejeito esse mal da minha vida. Eu boto para fora, eu vou ser transformado. Não precisa de cair, não. Bota fora o espírito. Se é espírito, vai cair. Mas se é comportamento, não vem pensando que é oração que vai botar fora, não. É atitude. Atitude de fé. Em detrimento do que a palavra diz. Pessoas com características tóxicas. Pessoas controladoras. Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu controlo a minha vida, do meu marido, do meu filho, Calma. Talvez o seu veneninho ainda está... Mas entenda, está bem para você, mas talvez não está bem para o outro. Mas pastor, se eu não controlar, o outro não faz. Se eu não controlar, o outro não vai. Deixa o outro ser livre. Ama o outro. As pessoas controladoras, essas pessoas, elas são autoritárias, elas são exigentes, tem que ser do jeito delas, elas são abusivas, elas só não percebem. Elas usam o medo, afrontam o outro, culpam o outro, manipulam o outro. Ela tem um humor saudável e do nada ela fica chateada. O cara tinha ganho, agora ele tem perda, porque ela quer controlar. Aí o outro vem, ou a outra, que às vezes é o homem, às vezes é a mulher. Aí está alienado nesse relacionamento, dependente do outro, porque não tem amor próprio ainda. E aí está sendo manipulada, e vive uma vida de falsa satisfação e prazer e realização. Por quê? Porque é objeto do outro. E talvez você seja esse outro. Comece a observar como é que é o seu relacionamento com as pessoas. Se você permite o outro também fazer escolha, se você permite o outro tomar decisão, deixa o outro decidir, ensina o outro a decidir, permita o outro crescer. Ei, eu e você, nós não temos o controle de tudo, e é saudável a gente ter uma relação que é compartilhada, construir as coisas juntas. Isso é maravilhoso, isso é saudável. E aí a gente vira tanto um xister que a gente brinca. Mandado pela mulher. Aí o outro que não quer ser mandado pela mulher é grosso, arrogante, ignorante. A mulher não é feliz, mas é do meu jeito, porque a mulher não manda em mim. Já bastou minha mãe que mandou em mim até. Casei para minha mãe parar de mandar em mim, arrumar alguém para mandar. Você está doente, filho. Ninguém tem que mandar em ninguém. A gente conduz o outro. Relacionamento saudável, ele é conduzido. Sabe, ele é prazeroso. Vamos comigo? Para onde você quer ir? Meu amor, escolhe você.
Gente, observa um detalhe simples. Você vai sair com a sua família. Aí o marido fala, vamos embora comer em algum lugar? Vamos embora. Aí o marido fala assim, vamos comer em tal lugar. A mulher fala, não gosto de ir lá, não quero ir lá, eu odeio ir lá. Jesus Cristo, cara, eu só queria sair para comer com a família. Acabou, esse não é um comportamento saudável. Por que hoje você não vai lá então? Aí o outro, porque o mais maduro, ele administra isso. Tá bom, meu bem. Então vamos lá. É melhor ir lá do que ter problema. Mas é importante você pensar, será que dá para transicionar isso? Tem pessoas que o relacionamento é tóxico porque ela envolve você para você perder o seu valor. Ela te manipula e você perde seu valor. Mas como assim, pastor? Pessoas que comprometem os seus valores são pessoas que, por exemplo, ela pode fazer você, vamos trazer para um negócio comum, o sujeito namorando com a menina cristã, ou uma moça que namora com um rapaz cristão, e aí o menino buscando a Deus, cheio de fé, crendo que Deus vai fazer a obra na vida dele, aí a menina fala com ele bem assim, cara, poxa, a gente já está junto há tanto tempo, vamos fazer aquilo. Aí ele fica, não, mas não é certo, porque não é certo, eu já fiz, não tem problema nenhum. Então você não me ama. Prova que você me ama. Se você me ama, prova. Aí ele manipula, ele tenta o outro, ele leva, conduz o outro para a perdição. Ele fere o seu valor. Eu já saí com alguns amigos, de nós entrarmos no supermercado, e quando a gente saiu do supermercado, um tinha... Queridos, é vergonhoso isso. Mas talvez você que está me assistindo aqui ainda pratica isso, é um jovem, adolescente, sei lá. Aí saímos do supermercado, um pacote de biscoito no bolso, uma lata de leite condensado dentro do short. Olha, você tem uma noção, uma vez nós estávamos indo da praia, nós compramos um pote de sorvete. Aí o dinheiro deu para comprar o pote de sorvete, nós estávamos em 3 amigos, mas o dinheiro não dava para comprar colher. Nós roubamos a colher. Dentro do supermercado, saímos com a colher na roupa, depois para lavar, que foi um problema sério para lavar a colher, para tomar sorvete, mas tudo bem. Eu tenho vergonha disso. Mas eu estava num ambiente onde isso era legal, adrenalina, bacana. Mas era um ambiente tentador. Dá o primeiro trago. Toma o primeiro gole. Sabe? Aquela mulher está te dando mole. Que é isso, cara? Eu sou casado. Não acredito, irmão. Você com esse negócio. Cara, aquela mulher está te dando mole. Você é besta, rapaz. Ninguém vai saber. Um relacionamento com pessoas que tentam você, corrompem você perder os seus valores. E quando você anda com esse tipo de gente, vamos falar um mais comum. Relacionamento tóxico, o negativo. Essas pessoas tendem a reclamar de tudo. Esboçam sentimentos de autocomiseração. Cai um raio. Não, vamos embora porque vai cair em cima de mim. Tudo de errado acontece comigo. Só dá errado comigo. Aconteceu, é porque... Não, nada dá certo. Eu nunca vou vencer na vida, eu nunca vou isso, eu nunca vou aquilo. Aí beleza. Além delas terem esse sentimento, elas são críticas. Consigo e com os outros. Esse tipo de gente tem um relacionamento tóxico. Reclama delas e reclama dos outros. Reclama do ambiente, reclama do processo. É como os judeus que estavam indo para a terra prometida, estavam à margem de um rio, lembra? É só passar o rio, gente. Vai lá ver se tem o que Deus falou que tem. Tem. Então era só para falar, gente, tem mesmo. Vamos pegar para nós. Tem, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem aquilo, mas tem aquilo. Por que não deixou a gente morrer no Egito, comendo cebola, descascando cebola? Está do seu lado. Quiçá é você. Toma cuidado. Esse relacionamento tóxico é terrível, tira a gente da igreja, e o sujeito fica, arruma um motim, reclama do pastor, reclama do processo, reclama de quem falou que não sei quem, reclama disso, reclama daquilo, reclama da empresa, reclama em tudo quanto é lugar, aí semeia um veneno, aí quando o negócio começa a esquentar, ele fica quietinho, fala, meu Deus do céu, rapaz, vai dar ruim para mim, sempre dá ruim para mim, aí deu ruim para o outro, ele fala, viu só, dessa vez não deu ruim para mim, mas vai dar ainda, aí dá ruim para o outro de novo. São pessoas de relacionamento tóxico, são negativas. Eu estou colocando exemplos básicos, coisinhas simples que acontecem no nosso dia a dia. Quando Deus nos define, nem mesmo as piores circunstâncias podem roubar a nossa alegria. Se você é definido por aquilo que Deus planejou, querido, relaxa, sai dessa vida de crítica, de reclamação.
Não chegou no fim ainda, você já está trazendo, sabe, fazendo uma tragédia. Quando permitimos que Deus conte a nossa história, o que parece mal no início será transformado em bênção no final. Então, antes do fim, deixa Deus escrever a história que Ele tem para você, anda nessa direção. E aí, o que nós precisamos pensar sobre isso? Para a gente avançar, né? O que nós temos que fazer alinhado com a palavra, pensando um pouco sobre isso aqui? Vou trazer alguns blocos, para que você possa identificar e ser essa pessoa que constrói relacionamentos saudáveis. O primeiro bloco é amor. Quando nós estamos preocupados em construir um relacionamento saudável, nós vamos nos apropriar do amor ágape. Nós vamos nos apropriar do amor filéu. Nós vamos permear e vamos operar, agir por meio dessas vertentes. E aí o que acontece? Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer assim, olha, Filipenses capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Torne minha alegria completa, tendo a mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um propósito. Não façam nada de maneira egoísta ou por vaidade, mas com humildade. Desde que cada um de vocês considere o outro mais importante do que vocês mesmos. Olhem não apenas para os seus próprios interesses, mas também olhem para os interesses do outro. Amor. Se você ganha, eu ganho. Está tudo bem. Eu vou ceder, eu vou ter empatia, eu vou ter compaixão, eu vou me importar com isso, eu vou dar valor a isso. Está tudo bem. Queridos, quem tem a essência do amor, não se preocupa com o sentimento que o outro tem para si, porque não lhe falta o que é pleno. Isso é uma nobreza cristã. A Bíblia fala que a boca só fala do que o coração está cheio. Se eu sou uma pessoa que eu tenho amor, se o outro me odeia, aquilo não vai transformar a essência dessa maravilhosa graça de Deus, que é o amor, essa dádiva que está sendo desenvolvida na minha vida, ser corrompida pelo ódio. Quem ama, ainda que seja odiado, ele não consegue odiar o outro. Por quê? Porque na sua essência o que existe é amor. Só pode odiar o outro uma pessoa. Se você é aquele que a pessoa fala assim, eu odeio fulano, eu odeio isso, eu odeio aquilo, é porque a essência, a sua estrutura, ela está repleta de ódio. Porque quem tem amor vai dar ao outro o quê? Amor. Não vai dar ódio. Então, quando o seu coração, quando a sua vida ela é repleta de amor, por mais que o outro fale com você, você consegue perdoá-lo, você consegue ter compaixão. Então esse é um dos blocos da construção de um relacionamento saudável, amor. As pessoas vão errar, as pessoas vão falhar, é parte do processo. Você também erra, você também falha, mas governe por meio do amor, governe por meio do que a palavra de Deus diz, perdoe. Permita ter um relacionamento verdadeiro. Um outro bloco importante é o incentivo. Se você quer ter um relacionamento saudável, a pessoa que você ama e que está com você, você incentiva ela. Então aqui nós temos um grande problema, né? Na realidade da construção do relacionamento, que é a crítica. Pesquisas indicam que pessoas que realmente elas estão preocupadas em construir relacionamento, para cada cinco incentivos, pessoas que realmente estão preocupadas com você, que você vai desenvolver, a cada 5 incentivos pode ser que ela esboce uma crítica. Ela vai te incentivar mais do que vai te criticar. Quando você errar, ela vai falar assim, olha, você errou, mas você consegue fazer melhor do que isso. Aí a pessoa vai lá e faz, e tem outro resultado. Viu? Você foi muito bem, você está melhorando. E aí a pessoa comete um outro erro em uma outra área. Lembra daquela vez que você errou e que você conseguiu fazer melhor? Você consegue. E em algum momento ela vai criticar, mas ela mais incentiva do que critica. Porque ela tem esse bloco, sabe, de amor, de incentivo, de graça e de confiança no outro. Pessoas que você se relaciona com ela, você confia. Imagina seu marido chega em casa arrasado, as coisas estão complicadas lá fora, e aí ele vem, o seu marido, pessoa que você ama, convive com você, quando ele entra dentro de casa, esgotado, chateado, porque meu gerente fez isso, porque aconteceu aquilo na minha vida, rapaz, manda esse cara para o inferno, sai dessa empresa, eu não sei o que é que você aguenta, todo dia você chega reclamando dessa empresa, você acha que está ajudando o seu marido, aí amanhã tem um problema maior, o seu marido se enche disso que você colocou nele, chega lá e manda o cara ir para o lugar que você falou, fica desempregado,
E agora vai descobrir, rapaz, como era bom quando meu chefe me enchia a paciência, eu não tinha que ficar ouvindo você o dia inteiro aqui dentro de casa agora, sendo pior do que ele. Porque as pessoas que não são de relacionamentos tóxicos, elas falam assim, meu amor, calma. Você é inteligente. Você vai superar isso. Você vai conseguir, se essa empresa está te fazendo mal, comece a fazer um plano. Faça algo ecológico. Planta uma árvore no outro lugar. Se planeja para você conseguir. Vai estudar. Vai se formar. Vai fazer um curso para você crescer. Nunca, queridos, não tem coisa pior. Pessoas que não conseguem cuidar disso, o problema está ruim, elas pioram. Aconteceu isso comigo. Não, fulano é desse jeito mesmo. Fulano faz assim, fulano faz daquele jeito. Por quê? Porque ela não tem interesse e ela não está preparada para esse bloco de amor, de graça e de impulsionar o outro. Então você precisa entender com quem você está andando. A Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo 4, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavra que seja boa para a edificação, de acordo com a necessidade do momento, para que dê graça aos que te ouvem. Então, quando você está, com a sua mentalidade, com o seu coração, quando você está pensando nisso, o outro está errado, o outro está desmotivado, o outro não sabe o que vai fazer, qual é o tipo de palavra que vai sair da sua boca? Palavra que vai motivar, palavra que vai conscientizar, palavra que vai impulsionar. Então você precisa entender, essas pessoas são pessoas de um relacionamento saudável. Às vezes você tem no seu relacionamento pessoas que quando você chega perto dela, elas te afrontam, elas te confrontam, elas te estimulam, falam, você está errado, você está errada. Pensa um pouco sobre isso. Você acha que é certa essa atitude sua? Essa forma que você fez? E aí você olha para essas pessoas, e se você der lugar aos relacionamentos tóxicos que te acolhem, que nada, você está certo mesmo, você está certa mesmo, que nada, esse aí é farinha no mesmo saco. Não se envolve com esse não, faz do seu jeito. E aí você começa a perceber o que? Qual é a escolha que você vai fazer? O que você vai observar na vida do outro? Um terceiro bloco, para nós avançarmos, respeito. Se eu criticar você constantemente, você sabe o que vai acontecer? Em algum momento, ou eu vou te desprezar, ou você vai me desprezar. Porque quando você convive com alguém, e isso, queridos, tomem cuidado, porque isso está nos ambientes que deveriam ser saudáveis. Tem esposa que só critica o marido. Tem marido que só critica a sua esposa. Tem filhos que só criticam os seus pais, pais que só criticam os seus filhos, irmãos que não conseguem, só criticam. Você vai criticando, sem ter empatia, sem ter sensibilidade, sem se permitir construir um relacionamento, acolher o outro no momento em que ele precisa. Ele vai te desprezar. Ele vai acionar na mente dele um botãozinho automático. Você vai ser desprezado pelo outro. E onde você tinha respeito, tem pais que já perderam o respeito dos filhos. Tem marido que já perdeu o respeito da esposa, esposa que já perdeu o respeito do marido. Por quê? Porque não fez uma gerência na luz da Bíblia de como deveria tratar o outro. Quando foi a última vez que você disse algo bem positivo para o seu marido ou para a sua esposa? Meu amor, eu te amo tanto, eu te admiro tanto. Quando foi que você acolheu o seu filho do nada e falou assim, olha, filho, você não sabe o quanto eu te admiro, o quanto que eu te amo, o quanto você me dá prazer como pai. A gente entra no automatismo e a gente vai permitindo esfarelar nas nossas mãos relacionamentos que precisam ser cuidados. Então, quando você perde essa questão, você no lugar de respeito, você vai ter desprezo. No lugar de honrar, infelizmente, você vai depreciar o outro. E a Bíblia fala em Efésios 4:31 que toda amargura, toda cólera, meu Deus, calúnia, precisa ser afastado do nosso meio, né? Bem como toda malícia. Se eu e você, se nós não desenvolvermos esse pequeno detalhe de cultivar a admiração, o respeito pelo outro, não adianta você querer construir. Às vezes é importante você entender isso. Todas as vezes em que nós estamos aqui transmitindo a palavra de Deus, a gente vai para o ambiente mais importante primeiro, para depois a gente ir para o outro. Deixa eu te explicar algo. Eu só posso administrar aquilo que está sobre a minha gestão.
Eu não tenho como administrar como que você pensa, como que você vai agir, o que você vai falar, o que você vai fazer. Eu não tenho como administrar as palavras que vão sair da sua boca na minha direção, quer seja para me abençoar, quer seja para me criticar ou para falar alguma coisa. Eu não tenho como fazer gestão disso. O que eu posso gerir? É como eu recebo. É como eu administro. Então esse ambiente compete a mim. O que o outro está dizendo, pensando, fazendo, eu não consigo administrar. E quando nós vamos falar desse ambiente saudável para você adentrar em um ano e ser bem sucedido, eu preciso fazer você voltar para dentro da sua casa. Porque se você perdeu esses princípios lá na sua casa, preste atenção. Se você não consegue honrar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, como que vai haver honra no seu ambiente de trabalho, onde você tem um gestor, onde você tem colaboradores que trabalham com você? Como que você vai honrar aqui os seus irmãos aqui na igreja que vão trabalhar com você? O seu pastor? Se você perdeu um princípio. Então o primeiro ambiente onde nós precisamos cuidar e cultivar para termos um relacionamento saudável, para nós avançarmos na direção dos projetos que nós temos, é família. Talvez você não parou para pensar nisso, mas por um instante, pense comigo. A sua presença na sua casa, não responda, isso é uma introspecção, faz mais bem ou mal para a sua família? Quando você está em casa, a sua família tem mais prazer, alegria, gozo, satisfação, ou o ambiente muda? Existem lares que quando o marido chega, os filhos perdem toda a alegria. Perdem toda a alegria. Existem lares que é a mãe que provoca isso. Existem lares que quando os filhos chegam, a paz acaba. Existem filhos que não dão prazer aos seus pais já faz muito tempo. Tome cuidado para que você não seja um desse. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que você possa prolongar os seus dias de vida nessa terra. E não são poucas as mães que a gente vê chorando com o filho que estava envolvido em tráfico de drogas e tantas outras coisas que se perderam na sua jornada porque quebraram esse princípio. Eu não quero que você comece a cultivar um relacionamento. Ai, meu relacionamento com o pastor é maravilhoso. Se você não tem um relacionamento maravilhoso com a sua família. Não adianta nada você servir aqui na igreja, no meio dos grupos de relacionamentos onde você tem aqui, através do voluntariado, através do ministério de louvor, de dança, de oração, qualquer ministério. Se a sua vida em família é um grande mistério, e é o contrário, o oposto de tudo que você faz aqui. Relacionamentos saudáveis e verdadeiros, eles começam em Deus, com Deus, no ambiente onde nós estamos, e depois ele expande. Mas eu quero estimular você. Você vai viver em 2024, um ano que está repleto de desafios. Eu não sei o que te aguarda, eu não sei quais são os planos que você fez para lá, mas antes do fim, comece a organizar, ainda dá tempo. Organiza a sua casa, organiza a sua vida com Deus, organiza a sua vida familiar, organize os planos e os projetos que Deus tem para você. Antes de você avançar, sabe por quê? A Bíblia é muito clara. Se você botar um vinho novo em um odre velho, vai se romper e você vai perder os dois. Não saia de 2023 pensando que você vai colocar em 2024 tudo isso que você está levando, sem você estruturar, porque você vai mais uma vez quebrar a sua cara. Antes do fim, feche esse ciclo. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que andar mais uma milha, ande. Ore. Ame. Sabe? Se relacione. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Se envolva com a igreja local. Se envolva com as células. Observa a estrutura das suas amizades, com quem você está andando. Se esses casais que você está com eles, está fazendo mais bem para o seu casamento ou não. Se o amigo que você sai com ele depois do trabalho, te coloca mais perto de Deus ou te distancia. Antes do fim,
Construa relacionamentos saudáveis, porque Deus vai usar você para restaurar muitos relacionamentos de pessoas com Ele.